Você já ouviu falar no alfabeto dos anjos ou na língua dos anjos? Eu estou voltando a esse assunto aqui. Eu já tenho um vídeo no meu canal, no YouTube, falando sobre o suposto alfabeto enoquiano que eu fiquei maravilhado quando eu vi falar há uns 20 anos atrás sobre o trabalho do John Dee e do Kelly, o seu assistente, né? E já teve citações desse trabalho da escrita, suposta escrita enoquiana do John Dee. Eu já vi em filmes, eu já vi em séries, inclusive tem uma série muito boa que ela estava no Globoplay, eu não sei se ainda está no Globoplay, que é de bruxas e vampiros, e lá eles estão procurando um livro da vida, lá que tem uma árvore genealógica das bruxas e dos vampiros, que mostram os dons, né? E nessa busca, né, o vampiro ele tem uns insights do passado e aí ele volta no passado para resgatar alguma coisa e ele numa dessas voltas ao passado ele conversa com a rainha, se não me engano, a rainha, acho que a rainha anterior à rainha Vitória, né? Uma rainha que procurava e patrocinava o John Dee a fazer essas buscas porque ela tinha um sonho de viver muito ou de não morrer e tal, e aí ela conhece o vampiro que é o protagonista da série, e conversa com ele. Inclusive, nessa série cita também os conhecimentos de Cabala, que os rabinos conheceriam as línguas dos anjos, já um estudo ali mais paralelo ou alinhado ao estudo de John Dee. Inclusive, um rei lá tem esse rabino preso, que é por rabino contar os segredos ou interpretar os segredos que John Dee, mesmo preso, não quer revelar a esses reis. Mas tem no meio evangélico, inclusive citações na Bíblia, nas epístolas de Paulo, fala sobre, se eu falasse a língua dos anjos, e tem aquela famosa cena do Pentecostes, onde, né, o Espírito Santo ali desceu, os apóstolos que eles estavam pregando, e eles falam em línguas estranhas. E aí a gente vê, principalmente os pentecostais, os protestantes, evangélicos, eles ficam inventando uma língua, dizendo que é charabuia, marabassaia, não sei como é que é, dizendo que é uma língua dos anjos. Mas, além dessa farsa do meio cristão, a língua dos anjos citada por Paulo, se eu falasse, é melhor, se eu falasse, mesmo que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, né, ele está fazendo essa citação de que não adiantava de nada ele saber a língua dos anjos sem ter o amor. Mas ele não está citando ali um alfabeto, um dialeto, um idioma celeste, né, a língua celeste. Ele está falando a língua dos anjos, a língua de passar a doutrina, a mensagem de Deus. É uma espécie de alegoria, de metáfora que ele está se referindo ali. E aquele dom de falar em várias línguas que os apóstolos ali falaram era para um dom do Espírito Santo para ser entendido por tinha estrangeiros, muitos estrangeiros naquela reunião do ato do Pentecostes, né, no livro de Atos, e as pessoas entendiam o que eles estavam falando e achavam aquilo estranho, que as línguas eram estranhas, mas eles entendiam, né? Que tem aí um termo em grego que eu me esqueci agora. Mas supõe-se que, assim como Deus criou os anjos e nos criou e nós desenvolvemos a linguagem, pode ter demorado aí muito tempo para desenvolver, mas desenvolvemos a linguagem e tem uma citação, né, no Antigo Testamento, que ninguém sabe se é uma lenda ou não, sobre a Torre de Babel, que quando, né, acontece tudo aquilo ali, que cai a Torre de Babel, cada um começa a falar uma língua diferente para ninguém se entender e dali teria se espalhado. É como se antes fosse uma língua só. E não era o hebraico. Que muita gente teme dizer, por causa dessa história de dizer que Adão é o primeiro homem, que o hebraico é o primeiro idioma, o primeiro dialeto da terra. Não é. Tem muitos dialetos, o acadiano é mais velho, o assírico é mais velho, muito mais velho. Aí o hebraico foi desenvolvido pelos rabinos aí, talvez no desterro da Babilônia ou antes,
mesmo já com Moisés, não sabemos quando de fato surgiu. Tem suposições, pessoas que tentam defender as histórias da Bíblia e vão criando aí, né, as narrativas e vão chutando datas, dizendo que surgiu em tal época. E a gente sabe que o hebraico não é a língua mais antiga do mundo. Então, se não é a mais antiga do mundo, a língua original que talvez tenha descendido do que foi passado aos primeiros homens tem uma ligação mais direta com os anjos. Inclusive, a gente nota que no Éden os anjos conversavam, na lenda do Éden, ou mito, não sei, conversavam com Adão e diz que Adão também conversava com os animais. E por que eu estou citando, voltando lá para Adão? Porque tem a famosa história da serpente, de que chega, conversa com Eva e conversa com Adão. E aí eu vou fazer um outro paralelo de quem estuda a história de Salomão. Há muitas citações de que ele falaria a língua dos pássaros, que ele falaria com os pássaros. Voltando de novo a essa sabedoria a que Salomão se aprofundou, que deu a ele o conhecimento de falar com os pássaros. E voltando lá atrás, o anjo caído, que alguns negam dizem que não é o anjo caído, outros dizem que era Lúcifer, outros dizem que era um outro anjo. Até hoje tem muito debate sobre isso, em forma de serpente, falando com o homem. Então, há um certo paralelo aí entre a língua dos anjos, a língua das serpentes e a língua dos pássaros. E alguns pensadores místicos falam que a língua dos pássaros poderia ter uma ligação maior com os anjos e a das serpentes com os demônios. Porque parece ser a mesma coisa, parece que demônios, na cabeça de muitas pessoas, por causa da cabala, de que os demônios seriam anjos caídos. Tem toda a história dos anjos caídos, que os cabalistas negam, que os rabinos negam, mas quem é místico acredita nisso, sabe que os anjos caídos, eles caíram do céu e foram no inferno junto com Lúcifer para dominar. Os demônios já estavam lá. Os demônios foi uma outra criação paralela aos anjos, ligada às sombras, o que os cabalistas chamam de clipote. Então, a língua das serpentes, dos morcegos, de coisas peçonhentas, poderiam estar mais ligadas aos demônios. Inclusive, quando as pessoas estão endemoniadas, falam línguas estranhas, sussurram, tipo uma serpente, sei lá, um dragão, não sei. E os anjos mais ligados à língua dos pássaros, que cantam como se estivesse louvando a Deus numa manhã de primavera, quando o sol está nascendo, depois de uma chuva e que o sol aparece, e eles cantam como se eles estivessem louvando a Deus. E Salomão falaria essa língua dos anjos. Ele que teve a sabedoria, dominou demônios e voava no tapete voador, segundo as lendas, e aprendeu jeans, gênios em 72 garrafas, e assim por diante. Mas para fechar essa história, que o vídeo já está grande, eu volto à questão do Enoquiano. O Enoquiano dizem que foi anjos que John Dee e o Keller invocavam, aprisionavam, não sei, dialogavam, e eles iam ensinando contas que formavam nome, ideogramas e tal, que formavam o signo daquele anjo, e eles iam notando, contando, tanto de trás para frente e tal, e formando nomes, formando um dialeto. Aí eu já tenho um outro vídeo aqui no canal, como eu falei, que eles tiraram esse alfabeto enoquiano de um outro grimório bem antigo. Eles estudavam grimórios, eles pesquisavam, e dali que eles desenvolveram. Inclusive, Keller é uma pessoa muito pouco confiável, segundo a literatura aí. Quem estuda sabe muito bem disso, que ele era tipo uma espécie de golpista, estava sempre atrás de ganhar dinheiro fácil e de poder. Então, o enoquiano, ele é uma farsa. A língua dos anjos dos evangélicos é uma farsa, mas provavelmente sim existe uma língua dos anjos e talvez alguém conheceu, talvez Enoque, ou talvez um mago mais antigo como Melquisedeque, talvez conhecesse para evocar, e não é o hebraico. A Cabala quer passar esse ar de que é o hebraico, para dizer que eles têm ligação com Deus, que os rabinos viu Deus, viu Metatron, viu isso e aquilo, mas também não é. O que parece é que a língua dos anjos ela está mais ligada às primeiras línguas lá e fosse alguma espécie de cuneiforme divino e tal. Uma tabuleta como aquela apresentada em Sobrenatural,
que tivesse ali uma ligação com o cuneiforme, né? Um ideograma, como no chinês ou em línguas orientais, que representa uma palavra, não um alfabeto em si, como o nosso alfabeto latino, o nosso indo-latino, ou o alfabeto hebraico em si, mas um símbolo, um ideograma que represente uma palavra, ou seja, que os anjos conhecem, uma espécie de simbologia. Agora, a pronúncia e a fala, eles falam em qualquer idioma, como eles conversaram, segundo a Bíblia, com Abraão, com Moisés e com outras pessoas, eles vieram e falaram na língua humana. Mas lá não é chamar língua enoquiana, mas o certo seria chamar língua celestial, dos celestiais, dos que estão na dimensão lá espiritual mais próximo de Deus. Então, seria talvez a mãe de todas as línguas do universo e de todos os dialetos e idiomas que aconteceu aqui. Tem tribos antigas na África de 10 mil anos, de mais de 10 mil anos, na Ásia. Enfim, as civilizações aqui são antigas, que estão além da Bíblia, que a Bíblia não tem todas as verdades e nem tudo que está na Bíblia é verdade. Muitas coisas que se perdeu ao longo do tempo, de tradição oral, de coisas que foram queimadas por inimigos que invadiam tribos, que invadiam lugares, que dominavam povos. E poderia ter alguma coisa ali ligada que muitos se citam os Anunnaki, que era um suposto povo gigante aí, os Nefelim, tal, anjos que vieram procriar com seres humanos. Então eles podem ter passado alguma coisa, mas tenha certeza, não é o enoquiano de John Dee, não é o hebraico e não é talvez nenhuma língua conhecida hoje, latim ou nada disso que tenha derivado que se usa na magia. O certo é que esses grimórios, eles funcionam usando o hebraico ou mesmo esse enoquiano evoca alguma espécie de espírito aí, provavelmente demônios ou uma coisa que está entre um mundo e outro, mas que não são anjos, não é a língua dos anjos. O certo é que a língua celestial talvez ninguém conheça. Nem Moisés conheceu, talvez o Salomão, ao falar a língua dos anjos, tenha tido alguma revelação dos anjos e demônios que ele tenha entrado em contato. Mas ele não deixou nada a esse respeito, pelo que se sabe até hoje. Mesmo ele tendo o poder do anel, tendo passado por tudo que passou, conquistado tudo que conquistou, pelo visto ele não deixou nada. Então é isso aí. Achei a todos que os anjos protejam a todos, seja na língua que for, eles nos ouvem, eles falam todos os idiomas, o importante é ter fé, um coração puro, estar conectado com a luz divina.